tem alguns adversários que não vale a pena o Cruzeiro enfrentar na fase de grupos da Sul-Americana e eu vou te falar por quê. E antes que você comece a falar, pô, Baú, tá escolhendo adversário? Não. Mas, se puder, eu gostaria. Por uma questão de logística, por uma questão de altitude, enfim, são vários fatores, a gente vai conversar sobre isso aqui agora no nosso vídeo, beleza? Galera, lembrando que o sorteio da Sul-Americana acontece na segunda-feira, lá em Assunção, às 20 horas, com transmissão ao vivo do SBT, da ESPN, Star Samuca TV, beleza? Então, já tem aí os lugares para acompanhar. Galera, é o seguinte, quando eu falo aqui com vocês que a Sul-Americana pode ser um torneio traiçoeiro, tá? Vamos começar aqui primeiro pelas regras do sorteio, tá? O Cruzeiro, que está no pote 1, então ele vai pegar um adversário do pote 2, outro adversário do pote 3 e outro adversário do pote 4, que não podem ser brasileiros, tá? O Cruzeiro não enfrenta brasileiro nessa primeira fase, ou seja, o Vasco, Vitória e o Corinthians estão fora. E no pote 1, obviamente, o Cruzeiro não enfrenta ninguém, o Cruzeiro é cabeça de chave, beleza? Então, galera, é o seguinte, o Cruzeiro tem aí o sorteio do grupo, fechado ali os quatro times do grupo, o primeiro passa direto para as oitavas, o segundo vai fazer o playoff ali com o time que vem da Libertadores, beleza? Então, a gente já sabe como é que vai funcionar aí a questão de regras, né? Quais são os detalhes ali do sorteio. Então, vamos ao ponto do vídeo, tá? Como eu disse, não é uma questão de escolher adversário. A gente está falando de logística, altitude. A fase atual do Cruzeiro não é muito boa, tá? A gente precisa ver melhor aí com o trabalho do Leonardo Jardim, mas não há necessidade da gente enfrentar os piores adversários. A gente não precisa provar nada para ninguém. O Cruzeiro precisa classificar, ganhar a moral, pegar os times aí de repente mais acessíveis, fazer bastante gol. É isso que importa. Então, galera, é o seguinte, desse pote 1, desse pote 2, né, na verdade, vamos dar uma analisada aqui. Quais são os times que eu não gostaria de enfrentar, viu? Nesse pote 2. Bom, eu marquei a Universidade Católica, é um time que o Cruzeiro já enfrentou na Sul-Americana, tem ali a questão da altitude. Eu sinceramente, é um jogo complicado. O Cruzeiro, né, empatou lá jogando com eles, apesar que era um time pior, mas a questão da altitude acaba nivelando o jogo, tá? Então é um pouco complicado. Além disso, tem a questão da distância, né? A Universidade Católica, que é do Equador, ficaria um pouco mais distante. O outro time do pote que eu descartaria ali de enfrentar nesse primeiro momento é o Caracas, que é da Venezuela. Uma viagem muito longa, lembrando que os jogos são no meio de semana, né? Então é perfeitamente evitável aí esse jogo aí contra o Caracas da Venezuela e o Universidade Católica, beleza? Analisando aqui, galera, o pote 3, tá? Nós temos outro time venezuelano ali, né? O Porto Cabejo, é uma viagem que eu não gostaria de fazer, como eu já citei. Além disso, né, a gente tem o Once Caldas da Colômbia, que além de ser um time tradicional, é uma viagem também muito longa, mas o pior de todas ali é o Nacional Potosí, que está a 4.000 metros de altitude, tá? Outra casca de banana desse grupo é o Cienciano do Peru, também, além de ser uma viagem longa, tem a questão da altitude, 3.500 metros em Cusco, no Peru, para enfrentar o Cienciano, 4.000 de altitude para enfrentar o Nacional Potosí, né? Então, no pote 3, essas são as cascas de banana aí, tá? E passando aqui um pouquinho aqui para a gente fechar a questão dos grupos, né? A gente tem o pote 4. E nesse pote 4, as opções são um pouco menores, né? Mas ali a gente vai pela questão da distância. Tem o San José, né? Que tem a maior altitude aí da competição, são 3.750 metros. Os outros clubes aí, que é o Machuque Runa, do Equador, viagem longa, e o Atlético Grau de Melgar, Atlético Grau e o Melgar do Peru. Então, nesse pote 4, a gente tem o San José pela altitude, a gente tem o Machuque Runa do Equador, o Atlético Grau e o Melgar do Peru, que são adversários que, pela questão de logística e altitude, não seria bacana. Galera, fazendo um resumão aí, um resumão mesmo, o ideal seria a gente evitar os times de altitude.
Por quê? Porque eu acho que isso traz um desequilíbrio para o jogo, tá? Os outros clubes que eu citei, o Melgar, times que não jogam na altitude, mas são longe, o Secauras, o Cruzeiro tem condição de ganhar. Ficando pendente mesmo só a questão da altitude, tá? Que eu acho que é, entre aspas, jogos injustos. Galera, como eu falo, né, a questão da logística é importante, porque, vamos dar uma analisada aqui, porque o Central da Toca trouxe essa informação aqui, ó. O Cruzeiro vai fazer 20 jogos, tá? Em cerca de 2 meses. Ah, Paulo, mas os caras ficaram treinando 30 dias parados. Sim, galera. Nem por isso, né? Nem por isso eu quero que os caras vão jogar no Peru no meio da semana, que vão jogar na Venezuela. Vou te dar um exemplo na prática aqui, que eu acho que vai ficar mais claro aqui para todo mundo ver. Ó. Vamos imaginar que o Cruzeiro vai enfrentar o Cienciano, tá? Vamos pegar aqui como exemplo a logística para enfrentar o Cienciano, que é o que está no mapa aqui. Do lado esquerdo são os jogos que o Cruzeiro vai fazer dentro de uma possibilidade aqui. Né? Olha como ficaria se o Cruzeiro pegasse esse ano do pote 3. Belo Horizonte para Cusco, de Cusco para Porto Alegre em 11 dias, tá? Um total aí de mais de 7 mil quilômetros. Agora vamos pensar que o Cruzeiro vai enfrentar o Racing do Uruguai. A logística ficaria Belo Horizonte, Montevidéu, Porto Alegre. Em 11 dias daria ali um pouco mais de 3 mil quilômetros. É menos da metade, galera. A gente está falando de poupar os jogadores, de dispor os jogadores a grandes viagens, vai ter menos tempo de treinamento, tá? Então, isso é pensar no Cruzeiro, não é escolher adversário, tá? E é por isso que eu acho que esses são os adversários que o Cruzeiro deveria do Cruzeiro deveria evitar. Galera, pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima. Tamo junto.